Fala pessoal do YouTube brasileiro, eu sou o professor Samuel, eu estou bem e espero que esteja tudo belezinha com vocês também. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de trigonometria e iremos resolver 4 exercícios para vocês envolvendo os ângulos notáveis. Na aula passada, nós discutimos qual é o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E hoje nós vamos encerrar esse assunto resolvendo alguns exercícios. Tudo bem? Mesmo esquema. Você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você acompanha a resolução. Em geral, não é porque você fez de um jeito e eu fiz de outro que a sua forma possa estar errada. Alguns exercícios têm mais de uma forma de resolver. Tudo bem? Então vamos lá, bora para o vídeo. Então, nossa primeira questão aqui, pessoal, questão da VUNESP, diz o seguinte: eu tenho um pequeno avião que deveria partir de uma cidade A rumo a uma cidade B ao norte, distante 60 km de A. Então, você sabe que a distância dessa cidade A até a cidade B está de 60 km. Tem um mapinha aqui, eu já vou colocar para a gente, ó. Aqui nós temos 60 quilômetros. Esse 60 representa, então, a medida desse segmento AB aqui para a gente. Tá, beleza? Aí ele diz o seguinte, ó. Ele fala, por um problema de orientação, o piloto seguiu erradamente rumo ao oeste. E ele diz no mapa aqui para a gente, o oeste está para cá, onde ele fala, ao perceber o erro, ele corrigiu a rota, fazendo um giro de 120 graus à direita em um ponto C, de modo que o seu trajeto, juntamente com o trajeto que deveria ter sido seguido, formaram aproximadamente um triângulo retângulo ABC como mostra a figura. Então ele mostra aqui, ó, a pessoa, ela ao invés de ir para o norte, ela veio para cá, para o oeste, e chegou nesse ponto, ela corrigiu sua rota e veio para cá. Beleza? Você acabou obtendo esse triângulo aqui pra gente, esse triângulo retângulo. Tudo bem? Aí diz o seguinte, com base na figura, qual é a distância em quilômetros que o avião voou partindo de A até chegar em B? Então, gente, ele queria apenas percorrer 60 quilômetros. Entretanto, ele foi de A para C e depois de C ele foi para B. O valor aqui que ele quer, então, seria a soma dessas duas distâncias. Essa aqui, por exemplo, eu vou chamar de x, e essa aqui, por exemplo, eu vou chamar de y. Galera, então é o seguinte, ó, se nós temos que esse ângulo aqui é de 120 graus, esse ângulo interno é 60 graus, pois 120 graus mais 60 graus dá o nosso 180 aqui. Então, nós temos um triângulo que eu nem vou deixar aqui mesmo, que é um triângulo retângulo em A, o ângulo de 90 graus está aqui, e nós conhecemos um ângulo agudo, que é esse ângulo de 60. Podemos aplicar trigonometria nele. Galera, como eu tinha discutido para vocês, se o ângulo de 60 está aqui, esses 60 quilômetros, essa medida aqui, representa para a gente o cateto o quê? Cateto oposto ao ângulo. O que sobrou aqui, que eu no caso chamei de x, é o nosso cateto adjacente. Então, qual é a relação trigonométrica? Qual daquelas 3 razões trigonométricas trabalha cateto oposto com cateto adjacente? Vocês lembram? Nós já discutimos, é o só-catoa, né? Só-catoa. O que significa isso? Que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a nossa tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, gente, eu tenho cateto oposto, que é 60 km, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é x. Então, é a nossa tangente. Ou seja, iremos utilizar a tangente de 60 graus. Belezinha, gente? Tranquilão, né? Tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto. O cateto oposto a 60 graus é 60, no caso, quilômetros, tá, gente? Dividido pelo cateto adjacente, que é x. Molezinha. Tangente de 60 graus, você tem na tabela, aula passada, valor que você tem que saber, raiz quadrada de 3. Isso é igual a 60 dividido por x. Como você vai resolver isso?
tem algumas formas para você pensar. Uma é a proporção, você pode colocar simplesmente sobre 1 e multiplicar em cruz, multiplicar cruzado, isso mesmo. Raiz de 3 vezes x, você tem raiz de 3 vezes x, raiz de 3 vezes x, igual ao 60 vezes 1, que é 60. Está multiplicando, vou passar dividindo, x é igual a 60 dividido por raiz de 3, racionalizando, raiz de 3 vezes raiz de 3, quanto que nós temos? Nós temos x é igual a 60, raiz de 3 dividido, raiz de 3 vezes raiz de 3, isso é 3. 60 dividido por 3, você pode dividir, que dá 20. Portanto, nosso x é igual a 20 vezes a raiz de 3. Isso, quilômetros. Beleza, galera. Tranquilão. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o y. Vamos encontrar o y. Galera, se você já sabe o x, você pode encontrar o y por Pitágoras. Você pode encontrar por cosseno, ó. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa, o cateto adjacente é o x, só que a gente já sabe qual é o valor do x. Tanto faz como você vai fazer aqui, tá bom, pessoal? No caso, eu vou continuar utilizando este lado aqui, ó, que é o cateto oposto. Então, se eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, eu vou utilizar o seno. Então, vamos lá, ó. Seno de 60 graus. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que nós já sabemos que é 60, dividido pela hipotenusa, que é o y. Seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2, igual ao 60 dividido por y. Pode multiplicar cruzado, então nós temos raiz de 3 vezes y, é raiz de 3y, igual a 60 vezes 2, 120. Está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos 120 dividido por raiz de 3. Vamos racionalizar. Multiplicou por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Deixa eu sair aqui da frente. Nós temos 120 vezes raiz de 3 dividido por 3. 120 dividido por 3 é 40. Então, nós temos y igual a 40 raiz de 3. Beleza, pessoal? Acabou. Agora, gente, você poderia, uma coisa importante, que é interessante que você saiba, tá, gente? Por exemplo, o nosso cosseno é uma observação, tá? É importante isso. O cosseno de 60 graus, ele vale meio. E o cosseno de 60 graus, você sabe que é o cateto adjacente dividido pela sua hipotenusa. E você está sabendo que quando o ângulo é de 60 graus, ele vale 1 sobre 2, 0,5. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o cateto adjacente é a metade da hipotenusa. Então, você conseguiria encontrar o y meio que direto. Porque como esse ângulo aqui é de 60 graus, então você sabe que o cateto adjacente, que é o meu x, ele é a metade da hipotenusa. Como o x é 20 raiz de 3, quer dizer que o meu y, que é a hipotenusa, é o dobro, pois esse x seria a metade do y. Então, ó, nós temos 40 raiz de 3. Percebeu aqui, galera? Então, de fato, não precisa, o seno de 60 graus, essa conta toda, ela poderia ser simplesmente omitida colocando apenas isso, ó. Como o cosseno de 60 graus é igual a meio, isso implica que o nosso y é o dobro do... Não sei se ficou claro, tá, gente? O que eu quero dizer é, depois que você descobriu o x aqui, para descobrir o y, você poderia usar um seno, você poderia usar o cosseno, você poderia usar Pitágoras. E dessas três formas aqui, eu utilizei o seno. A mais rápida seria o cosseno. A gente sabe de cabeça, porque cosseno de 60 graus é meio. Tudo bem, galera? Então, sim, você poderia já colocar que o y era 40 raiz de 3 direto. Bom, sabendo disso, qual é a resposta? Ele quer a distância que o cara percorreu, né? Que ele voou de A até o B, até esse ponto. Ou seja, ele quer o x mais y. 40 raiz de 3 mais 20 raiz de 3, isso dá 60 raiz de 3. É a nossa letra C. Beleza, galerinha? E é isso daí. Na dúvida, chuta C de Coringão, que é sucesso. Pessoal, agora vamos para o nosso problema número 2. Então, pessoal, a questão número 2 diz o seguinte. Você tem aqui
um plano inclinado no qual vai colocar uma escadaria. E ele diz aqui, ó, que cada degrau da escada tem uma altura de 20 centímetros, deverá ter uma altura de 20 centímetros. Então, ele dá aqui, ó, que essa medida aqui é de 20 centímetros, essa medida aqui também é de 20 centímetros, e assim por diante. Tá? Esse camarada, 20 centímetros. Aí diz o seguinte, ó, ele fala que você tem o plano inclinado, né, a base do plano inclinado aqui, mede 280 raiz de 3 conforme a figura. Nós já temos aqui pra gente, ó, 280 raiz de 3. Aí ele fala, qual é, né, então a escada deverá ter quantos degraus aí? Qual é a quantidade de degraus que essa escada tem que ter? Então, galera, vamos lá. Primeiro, ó, esse 20 centímetros aqui, que está na vertical, se você transportar para cá, pensar na projeção ortogonal, ó, os 20 centímetros estariam aqui. Aí, esses 20 centímetros desse segundo degrau, se você transportar para cá, ele estaria aqui, certo? Então, você sabe muito bem que para descobrir quantos degraus você tem, né, já que cada degrau tem 20 centímetros de altura, basta você descobrir quanto que vale esse cateto, partindo que aqui seja 90 graus. Então, galera, a nossa pergunta é descobrir essa medida aqui, ó. Eu vou chamar de x, beleza, galera? Então, vamos descobrir o x. Pensa comigo. Aqui nós temos um ângulo de 30 graus, esse x é o nosso cateto o quê? Cateto oposto. E esse 280 raiz de 3 é o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Então vamos lá, ó. Tangente de quem? De 30 graus é igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? X. Dividido pelo cateto adjacente. 280 vezes a raiz de 3. Beleza. A tangente de 30 graus, a gente colocou aqui embaixo, ó, o valor. Vamos colocar do lado aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Isso é igual a raiz de 3 dividido por 3. É a tangente de 30 graus. O que nós podemos fazer? Multiplicar em cruz. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. Multiplicando em cruz, nós temos o que, pessoal? Nós temos o seguinte. 3 vezes x dá 3x igual 280 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Galera, 280 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, nós já sabemos. Isso é 3. Então, está multiplicando, passa dividindo. Pessoal, quanto que dá isso aqui? X é igual a 280 vezes 3 dividido por 3. Esse 3 vai cancelar com esse 3, certo, gente? Vai ficar 280. Galera, se esse 280 raiz de 3 está em centímetros, essa medida aqui também é centímetros. Como cada degrau está em centímetros, não temos muito problema aqui. Se a gente faz 280 e divide por 20, quanto que dá? Corta os zeros, 28 dividido por 2 é igual a 14. Então, nós temos 14 degraus. De novo, nesse caso, por coincidência, foi a alternativa C. Beleza, pessoal? O resultado não importa muito. O que importa aqui são as ideias. Tudo bem, galera? Qual é a ideia? Identificar o que nós temos que calcular. Se seria a hipotenusa ou se seria o cateto oposto. Nós queremos o cateto oposto, pois ele refere-se à medida dessa soma das alturas de todos os degraus aqui. Tranquilão? Vamos agora para o item C. Bora, o item C não, perdão, a questão número 3. Bora lá. Samuca sem cortes, vamos embora. Então, gente, questão número 3 diz que em um campo de futebol, o grande círculo é formado por uma circunferência no centro de 30 metros de diâmetro, como mostra a figura. Aqui nessa figura, nós temos aqui o grande círculo e um ângulo de 30 graus. O diâmetro é o segmento AB aqui, ó. Vamos fazer o desenho aqui pra gente, pessoal? Tá aqui, ó. Eu fiz um pouquinho maior, né? Mas vamos lá. Dado esse ponto aqui, que é o nosso ponto A, aí você tem aqui o diâmetro, certo? Essa medida aqui para ponto B, esse camarada aqui que vale 30 metros. Tudo bem? É isso aqui. Aí ele diz o seguinte, ó,
Ao tentar fazer a marcação da linha divisória AB, um funcionário distraído acabou traçando a linha AC, como podemos ver na figura. Aí ele fala, dessa forma, o número de metros que ele traçou foi D, então pelo desenho ele traçou o segmento AC aqui para gente. E aí ele disse, aqui eu vou colocar ponto C, e aí ele disse que, no desenho, né, que esse ângulo é de 30 graus. Beleza? Aí ele pergunta qual é a medida do AC, vamos chamar de X. Então esse é o nosso problema. Galera, aqui é o seguinte, se você fechar o segmento, né, se você traçar o segmento BC, você tem um triângulo retângulo ABC aqui. Por que retângulo? Pois o AB é diâmetro. Então, toda vez que você tiver uma circunferência e um triângulo inscrito na circunferência, onde um dos seus lados é o diâmetro, esse ângulo aqui vai ser de 90, esse triângulo é retângulo. Tem um vídeo falando sobre isso, tá? Vou deixar aqui pra gente, caso você queira lembrar. Então, galera, nós estamos num triângulo retângulo onde tem um ângulo agudo. Basta aplicar trigonometria no triângulo retângulo. Agora, vamos lá. Se eu quero x, ele é um cateto, mas é cateto o quê? Olhando para esse ângulo. Galera, o cateto oposto é quem? O cateto oposto é o segmento BC. Então, o meu x é o cateto adjacente. Adjacente sobre hipotenusa, cosseno. Então, vamos lá, ó. Cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente, que no caso é o x, dividido pela hipotenusa, que é 30. Aqui, como eu não tenho mais espaço, eu vou colocar embaixo, ó, o valor do cosseno de 30 graus, nós já sabemos que é raiz de 3 sobre 2, igual a x dividido por 30. Pode multiplicar cruzado, multiplicarmos em cruz. 2 vezes x dá 2x, igual a 30 raiz de 3. Então, está multiplicando, passa dividindo, você já sabe o valor aqui, né? 30 raiz de 3 dividido por 2. 30 dividido por 2 é 15, então nós temos como resposta x igual a 15 raiz de 3. Galera, se está tudo em metros, essa resposta vai ser metros. 15 raiz de 3, letra D. Tudo bem, galera? Então vamos lá para o nosso quarto e último exercício. Então, pessoal, nosso último exercício diz o seguinte. No quadrilátero ABCD da figura abaixo, E é um ponto sobre o lado AD, que está aqui, ó. E é um ponto sobre o lado AD. Tal que o ângulo ABE mede 60 graus. Ele deu, ó, ABE vale 60 graus. Tá. E os ângulos EBC e BCD são retos, que são esses ângulos aqui, gente, ó. EBC, está o ângulo de 90, e BCD, está 90 aqui também. Aí ele fala, sabe-se ainda que o AB é igual a CD igual a raiz de 3, também foi dado, ó, AB igual a raiz de 3, o CD igual a raiz de 3, e fala que o BC vale 1, também é dado aqui, ó, BC igual a 1. Qual é a medida do AD? Então, qual é a medida de tudo isso aqui, ó, de A até o D, que nós podemos chamar de X. Beleza, galera? Então, aqui pode ser que você também encontre outras formas de resolver, tá? Uma ideia é o seguinte, nós vamos traçar o seguinte segmento aqui, galera. Eu vou puxar a minha perpendicular do A, aqui ó, do vértice A, eu vou traçar a minha perpendicular ao lado CD. Então, aqui forma ângulo de 90 graus. Podemos até chamar de a linha, tá? O que nós temos aqui? Nós temos que, como esse segmento DC e BE são paralelos porque esses dois ângulos são de 90 graus, tá? Eu sei que esse ângulo aqui, ó, também é de 90 graus. Então, esse ponto aqui, por exemplo, eu posso chamar de E' ou E', tá, galera? O que acontece? Nós temos, então, se você olhar para esse triângulo A, E' e B, nós temos um triângulo retângulo. E aí nós podemos aplicar trigonometria nele. O que acontece? Acontece que a gente consegue encontrar, por exemplo, esse segmento aqui, que eu vou chamar de Y, e nós podemos encontrar esse segmento aqui, que eu vou chamar de Z. Então, vamos encontrar isso. Nós temos, olha para o ângulo, esse ângulo aqui é de 60 graus.
cateto oposto é o z. A hipotenusa é raiz de 3. Então, oposto sobre hipotenusa é o seno. Então, vamos começar com o seno aqui, ó. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto ao ângulo de 60, que é o z, dividido pela hipotenusa, raiz quadrada de 3. Galera, seno de 60 graus. O seno de 60 graus nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2, igual ao z dividido por raiz de 3. Pessoal, tá fácil, ó. Se esse raiz de 3 está dividindo e passar multiplicando aqui, ó, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Vai ficar 3 sobre 2, certo? Então, o nosso z já está calculado. O z vale 3 meios. 3 dividido por 2. Tranquilão? Agora, gente, vamos encontrar o y. Pessoal, o y, nós já discutimos, ó. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o cosseno. O cosseno de 60 graus é meio. Então, quer dizer que o cateto adjacente é a metade da hipotenusa, né? Portanto, você poderia, nós já sabemos, pelo que eu estou falando aqui, ó, que o y é raiz de 3 dividido por 2. Foi o que eu discuti lá no nosso primeiro exercício. Você pode fazer a conta também, como nós fizemos aqui, ó. Cosseno de 60 graus é igual a y sobre raiz de 3. Só que o cosseno de 60 graus, ao invés de ser raiz de 3 sobre 2, é 1 sobre 2. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2, beleza, galera? Bem tranquilo. Claro que você poderia fazer Pitágoras. Toda vez que você tem um triângulo retângulo com 2 lados, você consegue encontrar o terceiro por Pitágoras. Tá, observe o seguinte, se aqui é 90 graus, isso aqui é um retângulo. Se aqui vale 1, esse pedaço aqui vale 1 também. E' a linha tem a mesma medida que BC. E a mesma coisa aqui, pessoal. O BE' é a mesma medida que a linha C. Então, quer dizer que esse pedaço aqui vale raiz de 3 sobre 2. Então, galera, o que nós temos? Nós temos aqui em cima o meu segmento AD, que é o que eu quero encontrar, a medida dele, mas nós temos também essa medida. Sendo que essa medida nada mais é do que a soma de Z com 1. Só que o Z eu já sei que é 3 meios. 3 meios mais 1, quanto que é? Dá para fazer de cabeça, gente? 3 meios mais 1 dá 5 meios, certo? Então, nós temos o seguinte triângulo, ó. Olha para cá, nós temos o ponto A, nós temos o ponto D, aqui é X, nós temos esse segmento, tudo bem, está sem a proporção lá, aqui é 90 graus, certo? Já que aqui em cima é 90, aqui é o Z, aqui, esse ponto aqui seria o A', onde aqui é 5 meios. E da onde foi esses 5 meios? Foi o Z, que é 3 meios, adicionado com 1, certo? 3 meios mais 1, vocês sabem essa conta, né? 3 meios mais 1, você tem aqui o mínimo que é 2, pode colocar sobre 1, aqui dá 3 mais 2, certo? Então dá 5 meios, faz de cabeça. Então 5 meios e DA', perdão. Se tudo é raiz de 3, e esse camarada é raiz de 3 sobre 2 é metade. Raiz de 3 sobre 2, metade de raiz de 3. Portanto, esse segmento aqui também vale raiz de 3 sobre 2. Pronto, galera. Nós sabemos que o triângulo é retângulo e conhecemos dois lados. Você pode aplicar Pitágoras. Exatamente, o pitch do Bruninho. Tem a aula aí, a primeira aula. Então, galera, vamos lá. Ó. X ao quadrado é igual a um cateto, que vai ser 5 sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, nós temos x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, dividido por 4, né? 2 ao quadrado é 4, mais raiz de 3 ao quadrado com raiz corta, vocês já sabem, isso dá 3 quartos, pois 2 ao quadrado é 4, 25 mais 3, isso dá 28. 28 quartos. Galera, poderia tirar a raiz quadrada aqui, certo? Mas, como dá para dividir, quanto que é 28 dividido por 4? É 7, então nós já vamos dividir. 28 dividido por 4 é 7. Opa, portanto, o x é a raiz quadrada de 7.
E é essa a nossa resposta. Beleza, galera? Eu acho que encerramos aqui. Acho, não tenho certeza. E espero que vocês tenham gostado. Próxima aula, a gente encerra esse assunto número 1 de trigonometria no triângulo retângulo, discutindo duas relações fundamentais, que é a relação fundamental da trigonometria e a da tangente, envolvendo o seno e o cosseno, tá? Espero que a outra aula seja bem curta. Vamos fazer as duas demonstrações aí. E é isso aí, pessoal. Depois dessa aula, a gente vai para trigonometria no círculo, trigonometria na circunferência. É isso aí. Um grande abraço. Tchau.